Está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein, o podcast que traz informação e atualização dos temas mais relevantes na área da saúde. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Fernanda Gushken, aluna da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos falar sobre a síndrome de burnout. O tema ainda enfrenta grande estigma e exige especial atenção, não apenas de profissionais de saúde, mas da população geral, que pode, inclusive, reconhecer os primeiros sinais da síndrome entre seus familiares, colegas de trabalho, entre outros. Nossos convidados especiais são Dr. Luiz Gustavo Zoldan, médico referência da saúde populacional do Einstein e psiquiatra responsável pela gestão de linha de cuidados da saúde mental nas clínicas Einstein, e a doutora Denise Chemi Noguchi-Maki, médica da saúde populacional do Einstein e responsável pela equipe de medicina integrativa na promoção de saúde e bem-estar. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece, Fernanda, é um prazer aqui esse convite e estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante quanto saúde mental e burnout. Obrigada, pessoal, a todos. Vai ser uma honra aí contribuir e compartilhar um pouco da nossa experiência e do que a gente pensa aí sobre esse assunto tão prevalente, tão relevante na sociedade aí, na modernidade líquida, como nós dizemos. Excelente. Inicialmente, gostaria que o Luiz comentasse como que é possível suspeitar da síndrome de burnout e de que forma é recomendado ajudar um colega, um familiar que possa estar sofrendo com essa síndrome. Uma pergunta perfeita para a gente começar, Fernanda. Falar sobre burnout é falar sobre a presença de sintomas psíquicos condicionados ao trabalho, né? Então, não existe burnout sem falar sobre trabalho, né? Uma doença relacionada ao trabalho, um transtorno relacionado ao trabalho. E por isso, não dá para a gente começar uma conversa sem falar sobre a relação do indivíduo com o trabalho. E o de quanto talvez a sobrecarga relacionada a esse trabalho ou os pequenos estresses diários deste trabalho impactam na saúde mental daquele indivíduo. Os sintomas do burnout geralmente estão muito associados a um esgotamento físico e mental intenso, né? Acho que depois talvez a Denise fale um pouco para vocês de uma das teorias que a gente usa, que é a teoria das energias, para falar um pouco sobre o esgotamento de todas essas energias, física, mental, espiritual, emocional. Mas o burnout leva a essa exaustão extrema, esse cansaço extremo, que se relaciona também a uma desesperança. Então, o indivíduo que está sofrendo de burnout, ele se sente incapaz de modificar a sua realidade, e incapaz de sair daquela condição de cansaço, de fadiga, de pessimismo, de mal-estar, de angústia, de irritabilidade, e principalmente um componente muito importante do burnout, que é a redução da nossa capacidade empática, ou, trazendo num linguajar melhor, uma certa mecanização ou desumanização. Eu paro de me importar com o outro, porque eu estou tão exausto, tão cansado, que eu sequer consigo olhar para o outro. Tanto que o burnout, ele é uma condição, né, ele é um transtorno, uma síndrome, que está mais relacionada especificamente a trabalhos de alta pressão e que se relacionam muito com o público, como, por exemplo, trabalhos relacionados a profissionais de saúde, policiais, ou outras profissões, né, que lidam muito com o público, com indivíduos, com pessoas, né? Justamente até para a gente conseguir quantificar burnout, as escalas que medem burnout para pessoas que se envolvem com trabalhos com o público e pessoas que não se envolvem com trabalhos com o público, né, são mais administrativos, financeiros, são escalas diferentes, porque são condições de trabalho diferentes que justamente impactam de maneira diferente entre as pessoas. Por isso, se a gente observa uma mudança de comportamento muito importante, inicialmente relacionada ao trabalho, em algum amigo ou familiar, é hora de falar com eles sobre a necessidade de buscar ajuda em relação a isso. Fez sentido, Fernanda? Com certeza, Luiz. Pensando em tempos de pandemia, o tempo que a gente passa em home office, a menor interação com colegas, às vezes é até mais difícil identificar quanto está sendo prevalente essa condição. E por isso que eu queria perguntar para a Denise agora, qual que é o papel da liderança nas organizações, seja de empresas, faculdades, escolas, na prevenção desse aumento de casos de saúde mental entre seus funcionários, colaboradores, alunos. Você pode exemplificar
com o case do Einstein, principalmente o programa Calmamente, Denise? Uau, vamos ver aí se eu dou conta de responder tudo isso. Já vou convidar o Luiz para a gente fazer uma troca, né? Mas acho excelente essa pergunta e fundamental, porque se por um lado, como o Luiz comentou, o burnout tem aí essas características, né? De acordo com a categoria profissional, com a profissão, com lidar ou não com pessoas, com público, né? O tipo de sobrecarga e de pressão a que a pessoa está submetida e o papel do líder nisso tudo. Né, acho que, em primeiro lugar, o líder olhando para si mesmo e toda a sobrecarga que a liderança sofre em relação às demandas, à cobrança das equipes, etc., e o papel que o líder tem como promotor de burnout, né, Luiz? Ou como promotor da prevenção aí também dessa síndrome que acomete os colaboradores, né, no ambiente e está relacionada diretamente ao ambiente de trabalho. Então, nós temos aí uma experiência aqui na nossa instituição, né, no hospital, aqui no Einstein, que é realmente de que o ideal é você começar de cima para baixo. A liderança precisa ter essa consciência e precisa estar disposta a atuar na prevenção da síndrome do burnout, porque afinal, e as pesquisas recentes aí que trazem também, né, esse contexto da pandemia, mostram que uma das causas de burnout referenciadas aí por colaboradores é o relacionamento, é a própria liderança. Nós costumamos dizer e citar aí, né, uma estatística de que 80% do clima da equipe é afetado pelo líder. Então, imagina um líder mal-humorado, descontrolado, né, e que acaba descarregando toda uma sobrecarga aí emocional na sua equipe, e eu não estou querendo dizer com isso que o líder tenha que ser aquele super-herói e que tenha que ser aquela pessoa que está sempre bem-humorada, né, e controlado e equilibrado. Isso não existe, né, somos todos aí seres humanos, mas é importante essa consciência que o líder precisa ter do quanto ele influencia esse ambiente dentro da sua equipe, o ambiente organizacional. Luiz, quer comentar alguma coisa aí sobre isso? Acho que você trouxe informações super relevantes, né, Denise, em relação ao quanto que é importante a gente cuidar, então, dessa liderança. Né? Talvez seja o primeiro grupo que precisa de cuidado. A gente costuma dizer, né, que o nosso lema aqui é walk the talk. E para você, de fato, caminhar o seu discurso, né, para você andar de acordo com o seu discurso, para que um líder consiga cuidar da sua equipe, ele precisa ser cuidado. Né? Então, é o primeiro foco do nosso cuidado, é o líder. Né? Algumas pesquisas, inclusive uma pesquisa brilhante da Jennifer Moss, que saiu na Harvard Business Review, fala sobre os gastos relacionados ao estresse no trabalho. Tem uma pesquisa de Stanford que ela cita, que fala sobre gastos aproximados de 190 bilhões nos Estados Unidos, anuais, relacionados ao estresse no trabalho. E ela ainda vai além, falando sobre 120 mil mortes ao ano relacionadas a estresse no trabalho. E olha, falar de estresse no trabalho é também falar de burnout, né? Uma das principais causas é justamente esses pequenos estresses no trabalho, ou às vezes até grandes, né? Tem uma outra pesquisa da Gallup que fala sobre os 5 principais fatores que podem precipitar burnout, né? E eles citam ali tratamento injusto entre colaboradores, sobrecarga de trabalho, prazos sem condições de serem cumpridos, né? Então aqueles prazos urgentes e principalmente metas que não estão claras. Então, quando o líder fala para o colaborador, né, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, precisa me entregar aquilo, mas ele não conta o caminho e o colaborador entrou faz 2 meses, ele mal sabe como chegar a realizar aquela meta. Então, ele sofre tanto para achar um caminho que poderia ter sido dado para ele desde o princípio. Né? Então, são essas pequenas coisas que podem alterar a balança do burnout, levando a uma promoção melhor de saúde mental. A gente costuma dizer, né, o líder ele precisa começar a estar mais atento à saúde. Não só até a saúde mental, mas a saúde física também dos seus colaboradores, estimulando um ambiente mais propício para atividades que promovam mais bem-estar. E a gente vai falar um pouquinho mais disso, né, mas falar de meditação, falar de um ambiente propício à prática de exercícios, falar de um ambiente propício ao estímulo ao número de horas corretos ou adequados de sono, entre outras características. Luiz, acho que esse ponto que você entrou é muito importante, né, Fernanda? Porque muitas vezes as pessoas querem uma receita
para prevenção de burnout, né, ou para diminuir o estresse no trabalho, e as pessoas acham que é pura e simplesmente implementar programas de bem-estar, vou colocar aqui, entre aspas, né, e é isso que o Luiz falou, será que o que vai resolver é você oferecer yoga para todo mundo, meditação para todo mundo? E a gente vê que não, porque é esse contexto que a gente está trazendo, tem que partir de atitude, de mudança de comportamento e de encontrar o que faz sentido para a sua organização, para a sua equipe. Então, você como líder, em primeiro lugar, precisa escutar a sua equipe, precisa conhecer a sua equipe e dar essa voz para que eles possam trazer o que é que está pegando, vamos dizer assim, no linguajar, né? Então, a gente vai trazer aí o exemplo do Einstein, lembrando que é o nosso contexto aqui, né? Acho que a primeira coisa que nós fizemos nessa pandemia, e o Luiz pode ir complementando à vontade, foi ouvir os nossos colaboradores, tanto que no Einstein nós temos o programa Calmamente, que é o programa de saúde mental da nossa instituição, né? É o programa que olha para a saúde mental dos nossos colaboradores e dependentes, que é uma população aí, uma cidade com mais de 30 mil pessoas, né? E na pandemia, nós criamos o Ovid, que, como o próprio nome diz, né, gente, lembra Covid e lembra ouvir, exatamente porque foi o primeiro passo que nós demos. Quando nos foi pedido e encomendado pela nossa gerente, a Raquel Conceição, um programa de saúde mental durante a pandemia, a gente falou, tá, mas do que será que as pessoas estão precisando? Afinal, as gerações atuais nunca viveram uma situação como essa. E esse foi o primeiro passo, foi escutar as pessoas, o que elas estavam sentindo, como é que elas estavam vivenciando essa situação nova, principalmente os colaboradores aí de linha de frente. Mas, como a Fernanda mesmo disse, não só esses, né, mesmo quem estava em home office mais protegido em relação ao risco aí de contaminação, então era uma realidade completamente nova, né, e a partir do que os colaboradores foram trazendo para a gente, e um dos nossos papéis foi também levar essa demanda dos colaboradores para a alta liderança, porque quantas vezes você, como líder, se estiver ouvindo aqui a gente, não tem noção do que acontece na ponta. Você precisa estar mais presente, precisa se aproximar mais dessa realidade para saber efetivamente o que você precisa executar para lidar melhor aí com a prevenção do burnout e com o estresse no ambiente de trabalho. Então, nós atuamos através do Ovid, fazendo através de questionários ou mesmo conversas nas áreas, né, e nós utilizamos aí das rodas de conversa. Então o próprio Luiz, tivemos a honra de participar aí do hospital de campanha do Pacaembu, né, desde o início até o fechamento, e o Luiz e a Patrícia, nossa psicóloga na época, foram fazer rodas de conversa com os profissionais de saúde lá dentro. Nós entendemos que para a nossa população também de colaboradores era importante ter momentos de pausa, momentos de descompressão, porque estava todo mundo ligado no 220, com foco no atendimento ao paciente, e o profissional da saúde já é ótimo de se deixar em segundo ou em último lugar, né? Em primeiro lugar é o meu compromisso com o paciente, a cuidar do outro, e a gente levou momentos de descompressão, incluindo aí as práticas integrativas, então, tanto práticas simples de visualização, de imaginação guiada, de relaxamento, de foco na respiração, e até práticas um pouco mais ativas, como o relaxamento muscular progressivo, tudo com o intuito de ativar o que a gente chama de resposta de relaxamento, que fisiologicamente é o oposto da resposta do estresse, e que o estresse crônico pode ser tão lesivo e levar aí ao burnout. Então, nós realmente fomos compreendendo a nossa realidade e tomando medidas e ações sempre validadas com a liderança. Isso foi algo fundamental para que a gente pudesse atingir, né, uma grande parte. Não conseguimos atingir a instituição, né, a sociedade inteira naquela época, mas contamos também com alguns recursos tecnológicos de fazer as práticas online, de fazermos rodas de conversa com lideranças de outros estados, né, Luiz, também online. Muito bom que vocês compartilharam. Realmente é possível perceber que a cultura da organização reflete muito que todos os valores que a liderança está preconizando, e não é uma receita, como vocês bem falaram, que vai mudar o clima da organização. São as pequenas condutas do dia a dia, a importância do ouvir a cada momento que vai fazer a diferença.
Então, com certeza, isso já gera um grande aprendizado para outras organizações. Agora, queria que o Luiz nos contasse um pouco sobre o contexto da atenção primária, focando nas clínicas Einstein e como que funciona esse acompanhamento de pacientes com burnout e outros transtornos de saúde mental, nesse ponto de acesso, atenção primária. Legal, Fernanda. Acho que essa questão é super válida, super importante, né? Até para a gente entender o modelo que o Einstein usa de cuidar dos seus colaboradores, né? Isso eu acho brilhante e é o que me motiva também a estar aqui, né? Porque traz essa perspectiva de que uma instituição de saúde olha para a saúde dos seus colaboradores, né? Não é simplesmente oferecer um convênio, mas é oferecer um cuidado integrado de atenção primária, né? Então, as clínicas Einstein, elas estão espalhadas por diversas localizações, né? Diversas áreas aí do município de São Paulo, e funcionam no modelo, obviamente, de atenção primária, em que o enfoque é uma tríade de cuidado composta por médicos de família, enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas de família, enfermeiros e enfermeiras que compõem essa tríade aí de família, e também o coordenador do cuidado, que é uma personagem que faz a navegação pelo sistema, digamos assim, né, que auxilia esse colaborador, que auxilia esse paciente a navegar pelo sistema das clínicas e integrar esse sistema à prestação de cuidado secundário, seja via convênio, seja via Einstein, inclusive, porque isso foi muito fortalecido e oferecido também durante a pandemia, né? O Einstein internalizou muitos casos mais graves que pudessem estar acontecendo relacionados aí à Covid. Então, esse primeiro olhar de cuidado já é extremamente importante. E como é que a saúde mental entra nisso? Eu costumo, quando eu falo com médicos de família, né, perguntar: olha, quantos % vocês acham das consultas de vocês que estão relacionadas à saúde mental? Tem gente que fala 50%, tem gente que fala 70%, tem gente que fala 80%, e aí eu reforço. Bom, 100% das consultas de médicos de família estão relacionadas a cuidados de saúde mental e ao olhar para transtornos mentais, né? Se a gente pegar um estudo de 2013, que é o Megacity, que avalia no município de São Paulo a epidemiologia dos transtornos mentais, a gente tem números bastante expressivos, chegando a 19%, quase 20% da população dos munícipes de São Paulo com algum tipo de transtorno mental vigente. É muita gente. E quando a gente também está falando de cuidados de saúde mental, a gente não está falando só de transtorno mental. A gente está falando de avaliar a capacidade daquele indivíduo de ter bem-estar. E entendo o bem-estar, conseguir lidar com os estresses normais da vida, conseguir dar conta das atividades e habilidades que ele tem que dar, conseguir contribuir para a comunidade na qual ele se insere. Então, são várias características para além do adoecimento que compõem a saúde mental. E que são avaliações ou são características que o próprio médico de família tem condições de avaliar, tem condições de promover. Aliás, a promoção da saúde e a prevenção de transtornos mentais é o centro do papel do médico de família. E ele, nas clínicas Einstein, ele tem apoio de uma equipe de psiquiatria e de psicologia por trás para a realização de matriciamentos, por exemplo. Então, para além dessa tríade de cuidado, as clínicas Einstein têm a equipe multiprofissional, composta por psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, entre outras categorias, para oferecer um suporte, um aporte maior na promoção de todos esses conteúdos aí, não só de saúde mental, mas de saúde física também, né? Não existe ser humano dissociado, né? Não tem saúde mental sem saúde física, não tem saúde física sem saúde mental, né? Por isso que o tratamento precisa ser integral e integrado entre as clínicas, entre a atenção secundária prestada e oferecida pelo convênio, mas também entre o hospital terciário, no caso, o próprio Einstein, por exemplo. Então, de certa forma, o colaborador, ele é integralmente cuidado, não só na sua condição mental, mas na sua condição física, por todo esse sistema que é oferecido pelo Einstein. Muito obrigada por compartilhar, Luiz. Agora eu queria que a Denise comentasse um pouco sobre o papel inovador da tecnologia, seja o uso de aplicativos, o uso da telemedicina que vem crescendo,
como que essas ferramentas podem ajudar no acolhimento dos pacientes com burnout? Bom, Fernanda, eu acho que tecnologia não necessariamente tem a ver com o digital, né? Quando a gente usa essa palavra de tecnologia, eu estou me referindo a técnicas, a práticas que a gente utiliza aí para resolver um problema, para dar conta de uma situação, né? E tudo isso, e eu acho que o isolamento social que essa pandemia provocou em cada um de nós, a exposição à vulnerabilidade, trouxe muito o lado humano presente, né? Então, isso que o Luiz trouxe em relação às clínicas, a atenção primária, que foi o modelo que o Einstein escolheu para cuidar dos seus colaboradores, foi uma tecnologia aí importantíssima para que a gente estivesse preparado para essa pandemia, né? Eu acho que o controle no bom sentido, né, dos nossos colaboradores, da saúde dos nossos colaboradores, foi algo fundamental para a gente ter ideia de que ações promover, e é óbvio, né, eu só queria resgatar um pouquinho e mencionar, eu não falei ali antes, mas em primeiro lugar, né, gente, quando você tem uma pandemia, quando você sabe que provavelmente vai aumentar aí o número de transtornos mentais, a síndrome do burnout, nós temos aí também estudos de epidemias prévias, como a epidemia de SARS-CoV, né, do H1N1, que os profissionais da saúde sofreram burnout mesmo no período pós-epidemia, então 40% dos profissionais da saúde apresentaram burnout mesmo depois que a epidemia de H1N1 tinha acabado. É fundamental que a gente tenha esse olhar, né, do cuidado. Então, em primeiro lugar, é óbvio que é oferecer o apoio psicológico, nós criamos canais, que é o nosso hotline, né, que nós chamamos, mas canais diretos, onde a pessoa pode, e ele está ativo até hoje, e se Deus quiser vai permanecer, é um canal direto para você conversar com o psicólogo, é feita uma estratificação de risco, e aí o paciente é devidamente encaminhado para as clínicas, para passar ou com o médico de família, com a equipe, né, ali do cuidado, como o Luiz citou, ou mesmo os casos que precisam de internação ou de um cuidado do especialista, do próprio psiquiatra diretamente. Eu acho que todas essas são tecnologias importantes e algo que a gente fez muito uso e que aí sim eu acho que entra, né, na inovação aí dessa era em que a gente está vivendo do digital. No nosso caso, no Ovid, nós criamos não um aplicativo porque ele é mais demorado para se criar, né? O que foi possível naquele momento e na hora, e acho que a gente fez isso em menos de um mês, né, Luiz? Foi criar uma plataforma de conteúdos relacionados ao aspecto mais positivo, informativo, informações de confiança em relação à pandemia, porque outro fator muito importante que tem levado ao burnout é essa infodemia que a gente vive nessa situação. Então, qual é a fonte segura de informação onde eu posso realmente ter conteúdos que falem sobre o meu autocuidado, né, que de alguma forma me acolham nas minhas demandas, e aí nós tivemos a preocupação não só de ter conteúdos para os profissionais da saúde, no nosso caso, mas também para suas famílias. Então, a gente colocou ali alguns links, alguns programas, algumas ideias do que fazer com as crianças, porque, né, com o homeschooling, enfim, quem é que não passou aí por aperto no começo disso tudo? Então, dicas relacionadas a como é que a alimentação pode ajudar no controle ou a diminuir a ansiedade, que é algo que muitas vezes a gente nem relaciona, né, alguns alertas sobre o risco do aumento aí da dependência química durante esse período, o contato, a importância do contato e a conexão com a natureza, e nós, junto com uma parceria ali com o grupo de pesquisa do Einstein, do E-Natureza, nós também colocamos alguns vídeos com imagens e sons para que as pessoas pudessem assistir e baixar um pouquinho o grau da ansiedade, da preocupação, além das práticas integrativas em si, né, muito voltado aí com foco para o relaxamento, então muito centrado em yoga, meditação, e aí é que vem os aplicativos, né, hoje em dia, quem é que não conhece aplicativo de meditação, aplicativo de bem-estar, que estimulem aí atividade física, uma alimentação saudável, mas o aplicativo por si só não vai fazer milagre, né? Mais do que o uso do aplicativo, o que eu acredito é a rede de apoio, é a conexão
com pessoas que têm um interesse em comum que esses aplicativos podem proporcionar, né? Então, a gente sabe, em relação ao comportamento humano, que uma mudança de hábito, ela é mais fácil de ser alcançada e ela é mais sustentável se eu tenho uma rede de suporte. Se eu faço isso, não sozinha, mas eu faço isso com o Luiz, que trabalha comigo todo dia, né? Com a Slay, com a Dulce, enfim, e eu tenho esse prazer sustentado, né? Não só naquilo que eu estou buscando, mas também na companhia, e um vai motivando o outro. Então, eu acho que, hoje em dia, a minha dica, os aplicativos são muito bem-vindos, gente, mas e saiu um estudo recente também, depois a gente pode até passar aí a fonte, né, desculpem que eu não lembro a referência agora, mas saiu um estudo recente de que as atividades síncronas, ou seja, que tem ali um facilitador, né, um professor, um orientador, eles têm um maior efeito do que aquelas gravadas. Então, de novo, o estado de presença, a conexão com o outro, o relacionamento, as pesquisas mostram, né, tem o famoso estudo longitudinal ali de Harvard, que há mais de 70 anos acompanha grupos de pessoas relacionados e fazem aí pesquisa relacionadas à saúde, também sobre o tema felicidade, e o único fator relevante que eles puderam ali destacar das pessoas que se consideram mais felizes foram os relacionamentos significativos, os vínculos afetivos significativos que as pessoas tinham. Não era sucesso profissional, não era dinheiro, não era, enfim, né, nenhuma outra, nem a condição própria de saúde, mas eram os relacionamentos. Então, eu acho que essa é a grande chamada para isso, e o problema no burnout, né, o Luiz comentou ali sobre... a gente costuma falar sobre alguns domínios ali da nossa energia do dia a dia, daquilo que nos recarrega. No burnout eu tenho um esgotamento físico, então a minha energia física, a minha energia emocional estão lá embaixo, e é lógico, né, isso também afeta a minha energia mental, e quais são as formas que eu tenho para me recarregar? Muitas vezes, e aí o Luiz complementa aqui para mim, por favor, o paciente que tem o diagnóstico da síndrome de burnout, ele nem tem condição, né, Luiz, até por um déficit aí da própria empatia, ele não tem condição de se engajar em atividades, não dá para você cobrar isso dele, né, ele precisa minimamente se recarregar na energia aí emocional, mental, para poder até ter a força para fazer isso. E eu acho que nesse momento a rede de suporte é muito importante. Quem tem diagnóstico de síndrome de burnout, e em geral a conduta é afastamento, né, Luiz, aquelas férias ali forçadas, mas a pessoa não pode ficar sozinha, gente, porque às vezes ela não tem nem força para se reerguer, né, e acho que convido o Luiz aí para dar uma ajuda aqui na parte mais técnica. Eu acho que você já foi brilhante aí, Denise. E fazendo aí referência àquilo que você está trazendo, né? Acho que vale a indicação para as pessoas entrarem em contato com essa teoria das energias, né? Que é do autor chamado Tony Schwartz. Ele é um pesquisador ali também que publicou o trabalho dele na Harvard Business Review, chama The Power of Full Engagement, em que ele fala sobre justamente essa diferença das energias e como às vezes trabalhar a energia é mais importante que trabalhar o próprio tempo, né? Ou a priorização das coisas. Então, é essa recomendação que eu faço para vocês aí. Deem uma olhada nesse artigo do Tony Schwartz, deem uma olhada no artigo da Jennifer Moss, que fala sobre o burnout, né? Burnout is about your workplace, not about your people, que também está na Harvard Business Review, e que acho que pode ser bastante interessante aí para trazer mais componentes para a gente poder cuidar melhor dessa população que está sob risco, sob estresse aí de burnout. Muito bom. Excelente perceber como a prática clínica associada à evidência científica, atualização de profissionais como vocês, dos últimos estudos, realmente gera os melhores desfechos clínicos. E por isso estamos chegando ao fim desse podcast. Gostaria de agradecer a doutora Denise, doutor Luiz, pela discussão riquíssima sobre burnout e saúde mental, temas que são importantes, inclusive tendo o Setembro Amarelo, que visa conscientizar a população na prevenção do suicídio. E por aqui encerramos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Fiquem ligados na nossa playlist, com conteúdos variados que trazem muita informação para você. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.